Outra pergunta de Pedro, cheia de significado. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 27 a 29. O que é que eu ganho com isto? O que é que há nisto para mim e para aqueles que abandonaram tudo e te seguiram? Se eu fosse Jesus, teria sido tentado a dizer a Pedro para se calar e pôr as ideias em ordem, pois não tinha a mais pequena ideia do que significava seguir-me. Calculo que estamos muito agradecidos por eu não ser Jesus. O Nosso Senhor aproveitou a pergunta egoísta de Pedro para dar a instrução necessária, tanto àqueles primeiros discípulos como aos seus seguidores, 20 séculos mais tarde. A resposta de Jesus à pergunta de Pedro tem dois níveis. O primeiro é aquilo que ele quer ouvir. O segundo ilustra aquilo que Pedro precisa de ouvir. Jesus sentiu a mesma abordagem em duas fases com o jovem rico. O que o jovem queria ouvir era que a entrada para o reino se baseava na obediência. Mas o que ele precisava de ouvir era que se requeria dedicação total. Precisamos de ler a pergunta de Pedro, quanto ao que ele iria receber em troca, no contexto do jovem rico. Este não conseguiu desistir de tudo, mas Pedro e os restantes discípulos tinham-no feito. A resposta de Jesus no Evangelho de Mateus tem 4 aspectos. Primeiro, aqueles que tiveram de se privar das respectivas famílias terrenas receberão, aqui na terra, a comunhão mais alargada com a família de crentes em Deus. Segundo, tem a promessa da vida eterna. Terceiro, tornar-se-ão prósperos. Pedro deve ter sido todo ouvidos quando Jesus lhe disse que ele e os outros 11 iriam ter cada um o seu trono para se sentarem. Tronos que, presumivelmente, estariam muito perto do próprio trono de Jesus. Para Pedro, os tronos eram uma coisa importante. E, como veremos em breve, ele queria que o seu estivesse tão chegado a Cristo quanto possível. Por último, a resposta de Jesus contém um aviso oculto dirigido a Pedro e aos outros discípulos para se tornarem super confiantes quanto à sua posição no reino, só porque tinham sido os seus primeiros seguidores. É esta lição que Pedro precisa de ouvir na mente repleta de tronos. Senhor, ajuda-me a ouvir o que eu preciso de ouvir ao ler a Tua Palavra e não apenas aquilo que eu quero ouvir.